Muito bem. Audiências no processo do trabalho. Galera, a audiência no processo do trabalho é o momento mais importante, porque é na audiência que as partes irão entregar para o juiz, através do seu depoimento pessoal, através da oitiva de testemunhas, através da solicitação ou requerimento, melhor dizendo, requerimento de perícia. É neste momento que as partes irão tentar ou buscar para que o juiz forme o seu convencimento ao seu favor. E aí, uma coisa importante também em audiência, nós falamos na aula passada sobre o processo, o rito sumaríssimo, é que na audiência, o juiz irá tentar 2 vezes a conciliação. Logo após do apregoamento das partes, inicia-se a audiência. O juiz vai chamar o reclamante e o reclamado. No momento que o reclamante e o reclamado entram na sala de audiência com seus respectivos advogados, ou então sem o advogado, em razão do jus postulante, quando entram em audiência, o juiz irá, portanto, realizar a primeira tentativa de conciliação. No rito ordinário, 2 tentativas de conciliação. Logo no início, quando é pregoado as partes. E depois das alegações finais, ou razões finais, e antes da sentença, o juiz irá tentar novamente a conciliação. 2 vezes no rito ordinário. Já no rito sumaríssimo, o juiz, a todo tempo, ele irá se manifestar sobre a importância, as vantagens e ainda usar de persuasão, irá buscar a conciliação a todo momento. Percebe-se, senhores, que no rito ordinário, 2 tentativas. No rito sumaríssimo, o juiz irá demonstrar a importância, as vantagens dessa conciliação. O juiz irá a todo momento tentar a conciliação, porque o rito sumaríssimo, rápido. Então, a audiência é o momento ápice, é o momento mais importante. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: do momento em que o juiz pergunta se tem conciliação, se tem um acordo, e essa tentativa de conciliação, ela é frustrada, aí, pessoal, surge aqui no processo do trabalho, surge, ou melhor dizendo, no direito, um dos processos mais técnicos do direito brasileiro. Um dos processos mais técnicos no direito brasileiro. Por que isso? Porque a partir do momento que o juiz tenta a conciliação e não tem a conciliação, o advogado, a parte, o advogado que irá defender os interesses do seu cliente, ele deve conhecer muito de processo do trabalho. Porque ele pode ganhar o processo, ganhar a demanda, ter o seu processo procedente, sem ter direito. Como ele pode ter direito e perder o processo? Porque nós vamos ver mais para frente o ônus da prova, depoimento pessoal, o depoimento das testemunhas, a prova pericial, como você montou a sua petição inicial, o que você pediu, se você conhece súmulas, se você conhece as OJs. Extremamente importante, é um processo extremamente técnico. E o momento da audiência é onde esse advogado tem que demonstrar que conhece o processo para ele ter êxito nos seus pedidos. Vem comigo. Estamos adentrando nesse momento tão importante aqui no processo do trabalho. Extremamente importante. Quando eu falo de audiência, eu preciso entender que ela, em regra, ela é una. Em regra, a audiência, ela é una. Portanto, porém, no processo
no rito ordinário, no procedimento ordinário, como eu já trouxe para vocês, o juiz pode fracionar. Fracionar. Audiência de inaugural ou inicial, instrução e julgamento. Pode realizar isso. O artigo 765 da CLT e mais o artigo 816 também da CLT traz para a gente que o juiz, ele é o presidente dessa audiência. É ele que comanda. É ele que é o chefe. Ele pode determinar as diligências que achar necessário para a busca da verdade real. Esse juiz, ele pode determinar as provas que ele quer colher. Ele pode designar para as partes que apresente determinados documentos. Ele pode pleitear determinados documentos para que lhe convença. Ele pode querer ouvir o perito ou assistente técnico à medida que lhe achar conveniente. Certa feita, nós ingressamos com a ação, foi determinada a perícia. O juiz, de uma maneira isolada, abriu uma audiência, outras, né? Ele pode designar outras audiências, mas a audiência, professor, ela não é una, não pode ser resolvida tudo numa situação só. Essa é a ideia, mas como eu disse para vocês, pode ser fracionada no rito ordinário, em razão da sua complexidade. E esse processo que nós atuamos era uma causa muito complexa, sim. O juiz designou perícia e marcou uma audiência para ouvir o perito e para ouvir o assistente técnico da parte. Pode o juiz fazer isso? Pode. 765 e 816 da CLT. Ele é o chefe, é claro, desde que não fira nenhum direito das partes, o princípio da ampla defesa, do contraditório, mas pode sim o juiz determinar como ele fez para ouvir os peritos e ouvir o assistente técnico. Porque ele é o presidente da audiência. Ele deve colocar ordem. Quando começa aquela algazarra na audiência, o patrão batendo boca com o empregado ofendendo o patrão, seu caloteiro, você não me pagou, começa aquela guerra na sala da audiência. Pela ordem, excelência, 765 e 816. O reclamante está me ofendendo. Ou seja, excelência, você, vossa excelência, que é o chefe, que realmente é o presidente dessa sessão, coloque ordem. E o juiz pode até colocar para fora. Porque ele deve organizar essa audiência. Bacana? Vamos ver o que traz o texto para a gente? Opa! 765 e 816. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. 765 e 816. O juiz presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar-se do recinto os assistentes que perturbarem a audiência. Pode. Bacana. Como que vai? Quem deve comparecer na audiência, pessoal? Quem deve comparecer na audiência? Claro, o reclamante e o reclamado. O reclamante deve comparecer na audiência com o seu advogado. O reclamado deve comparecer na audiência com o seu advogado. E aí, nós precisamos entender o seguinte: e se o reclamante não comparece, ele deve comparecer? Se ele não comparece, arquiva-se os autos. Arquiva-se os autos. E ele pode ingressar novamente. Se ele não comparecer de novo, arquiva-se novamente os autos, gancho de 6 meses. Agora, o reclamado não deve comparecer? Deve comparecer. Por quem? Quem deve representar a empresa? Em regra, um preposto que tenha conhecimento e seja empregado. Essa é a regra. Lembra que nós trouxemos isso? Essa é a regra, que ele seja empregado e que ele tenha conhecimento
fatos, salvo se for empregador doméstico ou ainda micro e pequena empresa, que esse representante da empresa pode ser um terceiro que não seja empregado, mas que tenha conhecimento dos fatos. Deve comparecer. Agora, e se ele não comparece? Nessa primeira audiência, ele não comparece. Se ele não comparece, revelia. Cuidado aqui, muito cuidado, porque a revelia aqui no processo do trabalho, diferente do civil, a revelia se dá pela ausência da parte. A revelia, pessoal, é a ausência da parte. Professor, mas a empresa não compareceu com o seu preposto, mas o advogado, munido de procuração e defesa, compareceu nessa primeira audiência e o juiz se recusou a receber. Porque tem juiz que recebe e outros não. Está correto isso? O juiz não está obrigado a receber a defesa sem a presença do preposto, sem a presença da empresa. Deve comparecer o preposto. Se ele não comparecer, revelia. Presume-se verdadeiro os fatos alegados na inicial, por parte do reclamante. É o que nós chamamos de confissão ficta. Então, senhores, muito cuidado, porque se a reclamada não comparece em primeira audiência, revelia. Presume-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Muito bem. Compareceu na primeira audiência, não teve acordo, o juiz propôs o acordo, não teve acordo. E agora, como vai ser isso? Como vai funcionar? Se não teve acordo, será designada a audiência de instrução. Ela poderá ser fracionada, como pode ser una. Se o juiz fracionar, terá uma audiência, que nós chamamos de audiência de prosseguimento. Se o reclamante não comparece em audiência de prosseguimento, vai arquivar a ação trabalhista? Não, senhores. Se o reclamante não comparece, é o que nós também temos como confissão ficta. Aquilo que a empresa se defendeu, vai presumir-se como verdadeiro. E se a empresa não comparece em audiência de prosseguimento, revelia? Não, ela já compareceu na audiência inaugural. Vai presumir verdadeiro aquilo que a parte, que o reclamante alegou. Porque ele não compareceu. E se ambos não comparecem? O juiz irá julgar de acordo com a distribuição do ônus da prova. Quando chegar em prova, nós vamos analisar um pouco melhor isso. O juiz irá julgar com a distribuição do ônus da prova. E como funciona esse ritmo na audiência? Inicialmente, as partes estão lá no saguão aguardando o horário da audiência. A audiência irá ser apregoada. Então, o assistente do juiz irá pegar o microfone e irá dizer: fulano de tal, Joaquim Manuel versus Alto Metal, um exemplo. E as partes adentram a sala de audiência. Muito bem. O que acontece? Deve ocorrer a leitura da petição inicial. Pode ser que essa leitura seja dispensada. Mas depois que a parte foi apregoada, leitura da inicial. Se ela for dispensada, primeira tentativa de conciliação. Juiz, vai visualizando comigo aí a audiência. Vai visualizando. Primeira tentativa de conciliação. Fez a primeira tentativa de conciliação, não houve acordo. Se tiver um acordo, o juiz irá analisar, irá homologar ou não. O juiz não está obrigado a homologar o acordo.
Cuidado, o juiz não é obrigado a homologar acordo. E não fere direito líquido e certo atacado por mandado de segurança. Não fere direito líquido e certo. O juiz não está obrigado a acatar acordo. Bacana? Apregoado às partes, dispensada a leitura da inicial, primeira tentativa de conciliação, não tem conciliação, o juiz recebe, agora sim, o juiz recebe o quê? A defesa. O juiz recebe o quê? A resposta da empresa, porque o reclamante, o empregado ingressou com a ação. Então, neste momento, depois de apregoado, não teve a leitura, teve tentativa de conciliação, não teve conciliação, o juiz irá receber a resposta da reclamada, a resposta do réu, mas que para nós aqui é reclamante e reclamada, vai receber essa resposta da reclamada. Pegando essa resposta da reclamada, vamos, portanto, para a instrução. Antes de ir para a instrução, o juiz vai oferecer para o reclamante a oportunidade de se manifestar em relação à defesa que a empresa apresentou. Essa empresa é por escrito, mas o 847 da CLT diz em 20 minutos. Poderá, se a empresa não teve nada, não trouxe por escrito, 20 minutos para aduzir a sua defesa. Diante disso, o reclamante irá oferecer resposta a essa defesa. Em seguida, o juiz irá ouvir o depoimento das partes. E qual a ideia do depoimento das partes, gente? Depoimento das partes. Depoimento das partes é buscar a confissão real. Porque se o reclamante não comparece, arquiva-se. Se o reclamado não comparece na primeira audiência, confissão ficta, presume-se verdadeiro o que o reclamante alegou. Agora, já na audiência de instrução, o reclamante irá oferecer o seu depoimento, com a ideia que ele confesse fictamente, que ele confesse não fictamente agora, não ficta, porque ficta se ele não compareceu, mas que ele confesse realmente, ou seja, a busca da confissão real, Ele irá dizer ali. Um exemplo disso, o juiz pergunta: senhor Manuel, o senhor realizou hora extra? Porque, gente, em audiência acontece isso. O juiz faz umas perguntas que, às vezes, acaba até induzindo o empregado a erro, mas o juiz não quer saber. Ô, senhor fulano de tal, o senhor batia o cartão no horário correto? Ele disse, sim, bati o cartão no horário correto. Mas ele devia ter respondido, eu bati o cartão das 8 da manhã e batia na saída às 8 da noite, para configurar a hora extra. Quando ele fala, eu picava o cartão no horário correto, sim. Confissão real. Ele não fez hora extra. Então, a ideia do depoimento é buscar a confissão real das partes. Senhor Manuel, o senhor trabalhou para a reclamada? Bom, na verdade, eu trabalhava como estagiário. Eu sabia que eu não era empregado. Acabou. Confissão real, você não era empregado. O que você está fazendo aqui na Justiça do Trabalho? Pleiteando hora extra, 13º, se você tem uma relação de trabalho e não de emprego. Porque eu posso pleitear outras coisas na Justiça do Trabalho. Porque a Justiça do Trabalho, de acordo com a emenda 45 de 2004, é competente para julgar e processar outras relações de trabalho, como estágio, avulso, enfim. Mas o que você está pleiteando naquele momento, com uma reclamação trabalhista, é o vínculo de emprego. Para você ter direito a 13º, férias, adicional noturno. E ele confessou que ele não era empregado. Da mesma sorte, depois de ouvir o reclamante, o depoimento do reclamante, vamos ouvir o depoimento da reclamada. Através de quem? Através do preposto. O que o preposto falar, vale. O que o preposto abrir a boca e confessar, é a empresa que está dizendo. E qual que é a ideia? É a busca da confissão real desse preposto. O preposto vira, ele era empregado.
Porém, acabou, confessou que ele era empregado. Se ele diz que ele era empregado, presume que ele tinha os 4 requisitos. Depois de ouvir o depoimento do reclamante, depoimento da reclamada, vamos ouvir técnicos, peritos, vamos ouvir as testemunhas da reclamante, as testemunhas do reclamado. Depois deste momento, vamos aduzir razões finais. Depois nós vamos ver mais detalhadamente algumas situações dessas. Aduzir razões finais. O juiz irá tentar novamente a conciliação. E depois, portanto, vem a sentença. Bacana? Lembrando, portanto, que se a empresa não comparecer, revelia, representada por seu preposto. Já o reclamado, se ele não comparece, o reclamante, se ele não comparece, arquiva-se. Deu 2 causas de arquivamento, gancho de 6 meses. Ele poderá ser representado por um outro empregado da mesma categoria ou pelo sindicato, apenas para resignar a audiência. Mas esse empregado que está representando o reclamante não pode negociar, não pode renunciar. Já o preposto, se a empresa não comparece, revelia. Bacana? Vamos olhar aqui mais coisas importantes. Outra coisa, gente. A tolerância de atraso. Quem pode atrasar? Em regra, o juiz pode atrasar. As partes não. O juiz pode atrasar. 15 minutos, o juiz pode atrasar. Se ele não comparecer, ele não comparece. Se ele estiver lá, você deve aguardar. Mas o juiz não compareceu à vara. Você aguarda 15 minutos. Após, poderá os presentes retirar-se e constar no livro de audiência, 815. Dizer, olha, eu estive aqui, mas o juiz não compareceu. Diferente se a pauta estiver atrasada. Você chegou 10 horas, sua audiência está marcada às 10, você chegou às 15 para as 10, e o juiz está na audiência das 9 horas. Você tem que aguardar, o juiz está lá presente. Ele está presente. Se ele não comparece, você pode, nos termos de 815, esperar 15 minutos e depois fazer constar no livro. E para as partes, não há previsão legal. Não pode atrasar, o J245. As partes não podem atrasar. Se você estiver no caminho e atrasar, torça para que a pauta esteja atrasada. Porque se a pauta estiver em dia, em hora certa, se a pauta estiver no horário certinho e você atrasar 5 minutos, chamou o nome, apregoou, o juiz não está obrigado a dar tolerância nem de 5, nem de 10, nem de 15, porque não tem previsão legal. Cuidado com isso, não atrase em audiência. Todos os atos processuais deverão constar em ata e assinada pelo juiz. Lógico, agora as varas que têm processo eletrônico, o juiz assina de forma eletronicamente. Cuidado agora. Qual horário que é realizada a audiência? A audiência poderá ter não mais que 5 horas de duração. E o horário entre as 8 e as 6 da tarde. Cuidado, diferente, como já disse para vocês, diferente do horário que pode ser praticados os atos, que é das 6 da manhã às 8 da noite. Cuidado com isso. Vamos lá. Então, são realizadas em dias úteis, das 8 às 18. Não confundir com o horário dos atos processuais, que ocorre das 6 às 20. Cuidado com isso. Não pode ultrapassar 5 horas. 5 horas. Tá? Salvo matéria urgente. A defesa é apresentada na audiência. Não comparecimento da reclamante, será arquivada a reclamação trabalhista. Não comparecimento do reclamado, ocorrerá o quê? A revelia. Reclamante arquiva, revelia para o reclamado. E ocorre ainda a confissão presumida, ficta, quanto à matéria de fato. Agora, salvo, né? Exceção. Salvo um atestado médico de impossibilidade de locomoção. Então, se o preposto não puder comparecer, a empresa não puder comparecer, é melhor que ele tenha tido um acidente. É melhor. Estou incapacidade de locomoção, de me locomover. Aí sim.
E deve ter atestado. Atestado que ele está impossibilitado de chegar até o fórum. Gente, o juiz não recebe a defesa, não está obrigado a receber a defesa. Se ambas as partes não comparecem, na primeira audiência, ambas as partes não comparecem, arquiva-se a reclamação. Na revelia, o reclamado é intimado da sentença via postal, diferente do cível. No cível não é intimado da sentença. Aqui no processo do trabalho, tá? Aquele que é revel, o reclamado, é intimado da sentença, ele fica sabendo. 844 vai trazer para a gente aquilo que eu trouxe para vocês. O não comparecimento do reclamante à audiência importa no arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa-se em revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Olha aqui, ó. A confissão é da matéria de fato. Bacana? Súmula 122 do TST, mais artigo 23 do Código de Ética do advogado. A reclamada ausente à audiência em que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente o seu advogado munido de procuração, podendo ser lidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico. Ora, não compareci, mas eu estava impossibilitado de locomoção, que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Bacana? E aí, OJ 245, inexiste previsão legal tolerando atraso no horário do comparecimento da parte na audiência. Para o juiz, sim. Para as partes, não. Olha lá. O não comparecimento do reclamante na audiência de prosseguimento. Agora, na primeira audiência, as partes, as duas não comparecem, arquiva-se. O reclamante não comparece, arquiva-se. O reclamado não comparece, revelia, presume-se verdadeiro o alegado no inicial. Agora, compareceram e na audiência de prosseguimento, agora, na segunda audiência, o não comparecimento do reclamante, confissão ficta. Não vai arquivar, confissão ficta. Aquilo que a empresa rebateu, presume-se verdadeiro. Não comparecimento do reclamado, ocorrerá confissão ficta. Ele compareceu na primeira audiência, entregou a sua contestação, só que no momento da audiência, que é para colher todas as provas, e ele demonstrar aquilo que ele alegou na contestação, ele não comparece. Não comparece na audiência de prosseguimento, confissão ficta. Presume-se verdadeiro aquilo que o reclamante trouxe no seu depoimento. E se ambas as partes não comparecem na audiência de prosseguimento, olha que bacana, o juiz julgará o processo conforme a distribuição do ônus da prova, nos termos do 313 e 818, 313 do CPC e 818 da CLT. Lá nós temos a distribuição do ônus da prova. Compete ao reclamante provar o seu direito constitutivo. Compete à reclamada provar as situações que impedem, que modifica ou que extingue o direito do reclamante. Nós vamos estudar a distribuição do ônus da prova. Vai acontecer aqui na audiência de prosseguimento, se ambas as partes não comparecerem. O juiz irá julgar de acordo com o ônus da prova. Ora, o empregado alega que tinha hora extra para receber. Fato constitutivo. Quem tem que provar? O empregado, que ele fez hora extra. Claro, se a empresa não tiver mais de 10 empregados. Se a empresa tiver mais de 10 empregados, deve juntar o cartão de ponto. Mas vamos supor, vamos deixar isso um pouquinho de lado. Hora extra, o empregado diz, eu tenho direito a hora extra. Então teve a primeira audiência, bonitinho. Na segunda audiência, ele não comparece na audiência de prosseguimento. E a empresa também não comparece.
Quem tinha que comprovar a hora extra? O empregado. Ele compareceu? Não. E de quem era o ônus da prova? Dele. Então, nesse caso, ele não terá o direito à hora extra, porque ele não compareceu para provar a sua hora extra. Da mesma sorte, a empresa. O empregado diz: olha, eu não recebi férias. A empresa, por sua vez, na audiência de prosseguimento, ela deve comparecer, e ela não fez isso na audiência inicial. Ela não juntou o comprovante de férias, porque perdeu, enfim, mas não achou no arquivo. E o juiz concedeu uma oportunidade depois para ela juntar. E na audiência de instrução, ela não apresentou o recibo de férias. Presume-se que o reclamante tem direito realmente, porque os fatos extintivos está por conta do reclamado. E o reclamado não juntou o recibo de férias. Bacana, pessoal, só para que você possa ter uma ideia de como funciona essa questão aí do ônus da prova. O empregado diz: eu trabalhei para a empresa. Ele não comparece na audiência. A princípio, quem tem que provar que ele realmente trabalhou é ele. Fato constitutivo. Ele não comparece em audiência de prosseguimento. Se a empresa comparece e ela diz: nunca vi esse camarada, nunca trabalhou. A quem pertence o ônus da prova? Para o empregado. Se o empregado não compareceu, o que a empresa está dizendo vale. Se os dois não comparecem à audiência de prosseguimento, ainda assim, o empregado não conseguiu demonstrar porque ele não compareceu. Bacana? Então vamos lá. Súmula 74 do TST, para a gente fechar. Aplica-se a confissão. Dá para ver, Monique? Vai subir. Vai subir. Então tá aí na tela para você. Na tela. Súmula 74 do TST. Aplica-se a confissão a parte que é expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor confissão para ele. Item 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, artigo 400 do CPC, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de demais provas, ou seja, de provas posteriores. O que é isso aqui, pessoal? Vamos supor que a empresa não compareceu na audiência de prosseguimento, mas ela, na defesa, ela já tinha juntado o comprovante de férias, que ela pagou férias, e ela não compareceu. Para não ter o enriquecimento ilícito, o juiz vai acatar, para que não possa ter o enriquecimento ilícito. Mas aí a empresa poderá juntar outras provas, outras situações, alegando cerceamento de defesa se o juiz não assim o fizer? Não implica em cerceamento de defesa, o indeferimento de provas posteriores. Item 3. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Aqui, gente, é o seguinte: mesmo que o juiz vede a produção de provas, porque a parte confessou e o juiz não quer mais essas provas, tá? Porque ele já entende que se a parte confessa e a parte não juntou documentos, o juiz pode impedir a juntada de novas provas. E aí, isso se aplica só para a parte, não para o juiz. Se o juiz quiser, ele pode pedir outras provas, para que, assim, ele tenha a convicção e forme melhor o seu convencimento de quem tem o direito, a quem pertence o direito. É o teor da súmula 74, importante você dar uma lida nesse tema. Bacana? Vamos aqui para mais, volta para mim aqui, vamos para mais duas súmulas. Na ação rescisória, o que se ataca na ação é a sentença, ato oficial do Estado, coberto pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia não produz confissão
na ação rescisória. Mais uma súmula aí pra gente. 268. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Quando a ação trabalhista, aquele não compareceu, arquiva a ação trabalhista, arquivou a ação trabalhista, naquele momento interrompe a prescrição. Quando ele irá ingressar com uma nova ação e ele colocou pedidos a mais que não foi interrompido aqui, se estiver prescrito, ele não terá mais o direito. A parte contrária irá impugnar esses pedidos. Porque só interrompe, e eu só posso ingressar com a ação e pedir os pedidos idênticos. Esses pedidos idênticos aqui, que foram interrompidos, tudo bem. Caso contrário, negativo. Depois nós vamos falar um pouquinho de prescrição. Mas aguenta aí. Vamos fazer o seguinte, vamos virar o bloco rapidinho e eu volto trazendo para você mais uma explicação sobre isso para a gente dar sequência.